Olá! Hoje eu vou falar para vocês sobre as causas da contratura capsular. Para quem não sabe ainda, contratura capsular é uma das complicações possíveis de ocorrer após a cirurgia da prótese mamária, após a colocação do silicone. E por que isso ocorre? Bom, temos aqui uma prótese de mama, tá? Prótese de silicone aqui, essa aqui no caso é texturizada. E aí, o que acontece? Quando a gente coloca a prótese no organismo da paciente, no corpo da paciente, o organismo dela entende isso como um corpo estranho. Então ela vai provocar uma cápsula em volta dessa prótese aqui, na tentativa de expulsar esse corpo estranho do organismo da paciente. Normalmente, essa cápsula é uma cápsula fininha e obviamente que não consegue expulsar. Porém, em algumas pacientes, essa cápsula fica mais espessada, mais grossa. Isso pode provocar endurecimento das mamas, assimetria entre as mamas e pode provocar dor também. Quando ocorre isso, é indicativo da troca da prótese mamária, da troca de silicone. Tem que fazer uma nova cirurgia para retirar essa prótese que deu a contratura e colocar uma nova prótese, tá? Então, existe uma pequena diferença entre as próteses texturizadas e as próteses poliuretano. As próteses texturizadas, normalmente, as taxas de contratura capsular beiram em 5%. Então, todas as cirurgias que colocaram prótese texturizada, 5% delas tiveram contratura capsular. Em contrapartida, já as próteses de poliuretano, apenas 1% teve contratura capsular. E quando ocorre contratura capsular, normalmente ocorre nos 5 primeiros anos. Então, a contratura capsular é mais comum ocorrer num pós-operatório recente, nos 5 primeiros anos, do que após 10 anos, 20 anos. Obviamente que tem pacientes com contratura capsular após 10 anos de cirurgia, após 20 anos e às vezes até mais. Mas, repetindo, é mais comum ocorrer a contratura capsular nos 5 primeiros anos. Por conta disso, algumas marcas de prótese de silicone, as mais vendidas no mercado, dão garantia para a prótese de silicone. Quando é texturizada, normalmente a garantia são de 5 anos. E quando a prótese é de poliuretano, a garantia é de 10 anos. Enfim, agora que a gente sabe um pouquinho mais sobre o assunto, vamos ao que interessa. Quais são as causas de contratura capsular? Ainda não está confirmado ainda, não se sabe, porém existem diversos estudos que apontam que são duas causas de contratura capsular. A primeira delas é a infecção subclínica. O que é isso? Alguma bactéria, algum organismo pode estar contido nessa prótese, que ao colocar essa prótese na paciente, pode dar um certo grau de infecção. E a gente sabe que quando tem infecção, tem que tirar a prótese e colocar uma nova. Porém, essa infecção é uma infecção pequena, ou seja, uma infecção subclínica. O paciente não tem febre, não tem dor, não tem vermelhidão, não tem nada. O paciente vive bem com essa infecção. Logo, por ser subclínica, os médicos não fazem a troca dessa prótese no primeiro momento. Porém, quando teve essa infecção subclínica, pode gerar uma contratura capsular. Então, quando der a contratura capsular, aí sim é indicativo da troca da prótese. Um outro viés, melhor dizendo, uma outra causa que está em análise, que está em estudo ainda, é o sangramento, tá? Também é um sangramento pequeno, ou seja, não é aquele sangramento que a paciente fica com hematoma no pós-operatório imediato, que tem que reoperar para drenar o hematoma, fazer uma nova cirurgia para conter o sangramento. Não, nada disso. Ao descolar a mama, existem diversos ramos, diversas artérias. E às vezes essa artéria ou essa veia pode ficar saindo um pequeno sangramento. E esse pequeno sangramento em contato com a prótese, no futuro, pode ser uma das causas, melhor dizendo, da contratura capsular, tá? Então, hoje em dia não está definido exatamente quais são as causas. Porém, existem essas duas vertentes. Uma vertente que fala que a contratura capsular pode ser devido à infecção subclínica e a outra vertente que fala que
a contratura capsular pode ser devido a esse pequeno sangramento. Enfim, no nosso dia a dia, o que a gente faz para diminuir a contratura capsular? Normalmente, a gente coloca, antes de colocar essa prótese na paciente, a gente banha essa prótese com antibiótico e coloca na paciente, tentando diminuir assim a infecção subclínica. E para diminuir o sangramento, existem fontes de luz, que são luzes especiais, são com ótica e tudo mais, que a gente pode usar durante a cirurgia. Antigamente, não é que fazia as cegas, mas antigamente abria a mama da paciente, descolava e colocava a prótese. Hoje em dia, a gente usa um afastador que tem uma luz na ponta dele, que consegue ver perfeitamente quase todos os ramos, perfeitamente se tem sangramento ou não. Então, a taxa de sangramento no pós-operatório recente, imediato, enfim, é muito menor. Então, fala a favor de um menor grau de contratura capsular no futuro, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!